Olá, crianças, bom dia mais uma vez. Nesta segunda videoaula, daremos continuidade à nossa atividade. Bem, no finalzinho do outro vídeo, você viu que estávamos fazendo a primeira questão do Caderno Aprender Mais, página 104, certo? Vamos acompanhar a correção dessa questão. O bife, os adultos, a fruta, as vitaminas, as crianças e a natureza. Nesta questão, você só poderia usar artigos definidos, certo? É importante repetir que os artigos fazem a concordância com substantivos. O fato do artigo, no caso, o bife, ter sido usado no masculino singular, é porque ele está concordando com o substantivo bife, que também é masculino singular, tá bom? E assim a mesma coisa acontece com os outros substantivos. 2. Complete com o artigo indefinido. Lembrando que os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Você vai fazer novamente a completar, tá certo? Depois você faz a questão 3. Copia as frases transformando. Então, onde tiver artigo definido, você coloca um indefinido. E onde tiver um artigo indefinido, você troca e coloca um definido. Então, na questão 3, você vai trocar. Onde você observou um artigo definido, você vai reescrever a frase, tirando o artigo definido e trocando por um indefinido. E onde já tiver um indefinido, você repete a oração, a frase, e troca, colocando um artigo definido. Responda que já já eu mostro a correção para vocês. Atenção, primeiro respondam. Todo mundo respondendo com muita atenção. Daqui a alguns segundos faremos a correção dessas duas questões, tá bom? Vamos lá, atenção. Resposta da questão 2. Um índio, uns doentes, umas farinhas, um pobre, uma velha e umas compotas. Repetindo. Um índio, uns doentes, umas farinhas, um pobre, uma velha, umas compotas. Questão 3. Copie as frases transformando o artigo definido em indefinido e o artigo indefinido em indefinido. O menino trouxe uma bola. Resposta: uns menino trouxe a bola. Aliás, um menino trouxe a bola. O menino trouxe a bola. Resposta: um menino trouxe a bola. Uma menina pegou a raquete. A menina pegou uma raquete. Repetindo. A menina pegou uma raquete. E letra C. A garota vestiu um maiô. Resposta: uma garota vestiu o maiô. Repetindo a letra A. Resposta: um menino trouxe a bola. B. A menina pegou uma raquete. C. Uma garota vestiu o maiô. Tá bom? Pronto, finalizamos a primeira atividade de hoje. Se estiver atrasado nessa questão 2 e 3,
pause e corrija. Se não, continue comigo. Agora, certo? Só lembrando que essa atividade do caderno Aprender Mais não é necessário enviar a foto dela para o meu WhatsApp, certo? Se você não conseguiu responder tudo, ficou atrasado, assista tanto a primeira videoaula quanto o início dessa de hoje para acompanhar a resolução das questões, tá bom? Mas agora eu quero que todo mundo pegue o caderno 3 na página 35. Todos. Agora, caderno 3, página 35. Aguardo todos agora na página 35 do caderno 3. Vamos lá. Pronto, já estou aqui com o meu módulo em mãos, tá certo? Vamos acompanhar essa atividade com muita atenção. Bem, eu falei a página 35, mas na verdade é uma página dupla, né? 34 e 35, porque o texto mesmo ele começa na página 34, tá bom? Capítulo 6, nosso meio ambiente. Para iniciar, observe o texto e responda oralmente as questões. Bem, quero que vocês observem o texto que está na página 34 e o texto que está na página 35. Observem a estrutura, vejam como ele é formado, como ele é escrito. Observaram? Pois bem, o que você acha que vai ler? Uma notícia, um poema, uma narrativa, uma receita ou outro gênero de texto? Vocês já sabem, pessoal, que texto é esse? Que gênero textual é? 2. Em que materiais geralmente encontramos textos como este? E aí? Respondendo à questão 1, pessoal. O texto 1, ele é um poema. Poema. Então, você que pensou aí que esse texto da página 34 e da página 35 é um poema, acertou, tá bom? É um poema. E onde é que nós podemos encontrar poemas? Onde é que nós podemos encontrar textos como esses? Livros, revistas, blogs, sites de internet, não é verdade? Vamos acompanhar a leitura. Acompanhe aí pelo seu caderno 3, página 34. Tempestade. É um poema de José de Nicola. O vento vem vindo, veloz. Voam folhas, gravetos, troncos. O trovão troante estoura na linha do horizonte. Próxima página. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois, um azul aqui, outro ali, em sinal de paz. Um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. José de Nicolas, entre ecos e outros trecos. José de Nicolas nasceu na cidade de São Paulo, no tradicional bairro do Bexiga. Depois foi morar em Bragança Paulista, estado de São Paulo, onde redescobriu o verde, o azul, o sobe e desce das montanhas, o canto dos pássaros e o brilho das estrelas. Foi uma experiência com a natureza que lhe inspirou o poema do livro Entre Ecos e Outros Trecos. Então, este poema que nós acabamos de ver, ele foi feito pelo autor José de Nicola. Bom, e por que esse texto ele é considerado um poema? Acompanhe na página 36, interagindo com o poema. Represente cada estrofe do poema por meio de desenhos. Lembre-se de quê? Bem, relembrando, o que é uma estrofe? É um grupo de versos. E entre uma estrofe e outra, pulamos uma linha, tá bom? Então, uma das características principais de um poema é a presença de estrofes. Ele é formado por estrofes. Por exemplo,
Volte aqui nesta página 36. Veja aqui a última estrofe. Silencia a sonora orquestra da natureza. É uma estrofe formada por 2 versos. O que é verso? Cada linha do poema. Então, cada linha do poema é um verso e o conjunto dos versos forma uma estrofe, certo? Atenção. Agora, aqui na questão, você vai desenhar, vai representar por meio de desenhos cada estrofe dessa, certo? Lembrando que este poema ele fala sobre natureza. Ó, o vento vem vindo, veloz. Voam folhas, gravetos, troncos. O que é que você vai desenhar nessa parte aqui da primeira estrofe? O vento, né? O vento levando o quê? Folhas, gravetos e troncos. No 2, o trovão troante estoura na linha do horizonte. Na questão 2, tem que desenhar o quê? Um trovão, né? Bem forte. 3, o chiado da chuva, ou seja, desenhar aqui a imagem da chuva, né, de algo que represente a chuva caindo do céu. Número 4, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Desenhe também algo que represente isso. No 5, depois um azul aqui, outro ali. Em sinal de paz, um arco-íris se mostra, se desfaz. Então, na questão 5, tem que ter o quê? O arco-íris. Na questão 6, silencia a sonora orquestra da natureza. Na questão 6, algo que represente a natureza tranquila, em paz, silenciosa, tá bom? Todo mundo agora vai tentar fazer esses desenhos, não precisa ser algo tão demorado, né? Faça o essencial, que represente cada estrofe. Vamos lá. Essa questão é para você exercitar a sua criatividade e a sua imaginação. Procurem compreender cada estrofe para que você consiga representar o que você compreendeu por meio de desenhos. Percebam que a natureza é uma só, mas ela vai passando por modificações. Cada desenho representa algo diferente relacionado à mesma coisa, que é a natureza, certo? Todo mundo aí fazendo as suas representações. Já já eu faço a correção com vocês. Todo mundo fazendo, capricha no seu desenho, use da sua criatividade. Já já passaremos adiante. Estou aguardando para que vocês desenhem, tá bom? A resposta da questão 1. Daqui a pouquinho continuaremos na questão 2. Daqui a 1 minuto.
Vamos passar adiante. Caso você não tenha concluído ainda, pausa, conclui e depois continua comigo, tá bom? Mas vamos lá. Próxima página, 37, questão 2. Compare a primeira e a última estrofe do poema. Elas transmitem ideias de sensações parecidas ou opostas? Explique sua resposta. Primeiramente, vamos voltar no poema e fazer a leitura outra vez da primeira e da última estrofe. Primeira estrofe. O vento vem vindo, veloz, voam folhas, gravetos, troncos. Né? Vejam aí que na primeira estrofe tem uma ação, né? O vento está carregando muita coisa. O vento está numa alta velocidade, levando folhas, gravetos e até troncos. E na última estrofe, silencia a sonora orquestra da natureza. E aí? Vocês acham que tem as ideias da primeira estrofe e da última são opostas ou são parecidas? O que é que vocês acham, pessoal? Coloquem a resposta de vocês. Já já eu corrijo. Lembre-se que na primeira estrofe o vento, né, ele é veloz, ele leva folhas, gravetos e troncos, e que na última estrofe a natureza silencia, né? Fica calma, tranquila. Então, essas ideias são opostas? Trazem sensações parecidas ou opostas? Resposta: essas estrofes trazem sensações opostas, tá certo? São sensações que se opõem. Porque na primeira tem som e movimento, né? E na última revela o quê? O silêncio e a calmaria. Então, a resposta à questão 2 é a seguinte, que essas estrofes elas se opõem porque na primeira a ideia de barulho, de movimento, de som, né, o barulho que o vento faz, e que na segunda estrofe a ideia do silêncio, né, a natureza está calma e silenciosa naquele momento. Tá certo? Questão 3. Que outro título você daria ao texto? Agora aqui na questão 3 é uma resposta pessoal. O título do poema original é Tempestade. Agora você vai criar um outro título. Todo mundo vai criar um título que dê certo, que combine com o poema, tá bom? Pense aí em algo relacionado à natureza, crie o seu título e escreva na questão 3, que é uma resposta pessoal, tá certo? Pronto? Colocaram? Questão 4. Leia em voz alta as estrofes do poema, observando a repetição de sons. O vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos. O trovão troante estoura na linha do horizonte. Qual é o efeito provocado pelo uso de várias palavras com som de V? O que vocês acham? O autor do poema não colocou à toa várias palavras com a consoante V, pessoal. Ele teve um propósito, um objetivo. O que é que vocês acham? Ouçam mais uma vez a leitura. Voam folhas, gravetos, troncos, o trovão troante estoura na linha, né? É lá em cima, o vento vem vindo veloz. Este V, essa repetição da consoante V, o que ela representa? Ela representa o barulho do vento, o som que o vento reproduz, certo? Inclusive, ó, chama a atenção de vocês para o nome veloz, repetição do Z, ó, veloz, a repetição do Z, né, no final da palavra veloz, enfatizando o barulho que o som, né, que o barulho que o vento faz. Então, letra A, resposta. A repetição da consoante V representa o quê? Qual é o efeito? Parece que reproduz o som do vento, né?
o som que o vento faz, o som de uma ventania. E letra B, que som da natureza a repetição do som T e TR parece imitar? O trovão, troante, estoura na linha do horizonte. E aí? Enquanto que o V representa o som do vento, né? O T e o TR representam o som de quê, pessoal? Do trovão. Provavelmente, essas consoantes, né, e o encontro consonantal TR representam o barulho do trovão. Representam o barulho do trovão. Anote isso aí no seu livro. Questão número 5 agora. Observe a maneira como algumas palavras foram escritas nos versos anteriores. Observem que na palavra folhas, gravetos e troncos, as letras estão com espaço diferente, não estão? Observem, ó. Observem que nas palavras folha, gravetos, troncos, há um espaço maior entre uma letra e outra, o que não acontece dentro da palavra voam e aqui nessa segunda parte, ó, trovão, troante. Não há espaço entre as letras. Já na palavra folhas, gravetos e troncos, há um espaço entre uma letra e outra. Por que será que o autor escreveu as palavras folhas, gravetos e troncos com letras separadas umas das outras? O que é que vocês acham, pessoal? Lembrando que nessa parte aí está falando de vento, né? E que o vento levava, arrastava folhas, gravetos e troncos. E quanto mais ele arrastava, mais longe elas iam ficando. Então, esse distanciamento entre uma letra e outra é para que a gente possa perceber o quê? O movimento, né, que o vento provoca. O movimento provocado pela ventania, capaz de arrastar folhas, gravetos e troncos. Tá certo? Então, a resposta da letra A é a letra A da questão 5. A separação das letras representa o movimento do vento, né? Que arrasta folhas, gravetos e troncos. Colocaram? Se não colocaram, coloque agora. B. Qual é o significado da palavra horizonte? Porque, em sua opinião, o poeta escreveu distante dos... Porque em sua opinião, o poeta escreveu distante dos outros versos da estrofe. Por que ele colocou o horizonte aqui embaixo sozinho? O que é horizonte? Se você não sabe o que é, dá tempo pegar um dicionário ou pesquisar na internet o que é horizonte. Façam e depois tentem, depois que você souber o que é horizonte, tente encontrar uma relação do que você pesquisou com a maneira pela qual o autor resolveu colocar o nome horizonte aqui sozinho, mais distante. Por que será? Tem um motivo. Pronto?
Então, pessoal, depois que você encontrou aí o significado da palavra horizonte, você deve ter percebido que indica algo distante, né? Algo que fica longe. Então, provavelmente, o autor resolveu colocar a palavra horizonte sozinha no final da estrofe para realçar a ideia de que o horizonte fica ao longe, fica distante, certo? Este poema, ele além de trazer, né, as palavras, a forma como ele foi construído, ele tenta provocar no leitor para que o leitor possa formar uma imagem, né? É um texto que tenta formar uma imagem na mente do leitor. A imagem das folhas, dos gravetos, dos troncos sendo arrastados. No momento em que ele separa as letras, a questão do horizonte, seu lugar muito longe, né, distante, colocando a palavra horizonte sozinho lá no final da estrofe, tá certo? Então, há muito essa questão de construir a imagem do que o poema quer nos dizer. Bem, mas a resposta da letra B, você pode colocar, para quem não colocou ainda, colocar que o autor pretendeu, né, ressaltar a ideia de que o horizonte fica longe, fica distante. O autor quis ressaltar que o horizonte fica longe, distante. Bom? Responda aí no seu livro. Vamos passar adiante, agora na outra página. Página 38. Leia as estrofes em voz alta. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Com que som o poeta trabalhou nesse trecho do poema? Qual é o som que mais aparece aqui? Não é letra, é som. Qual é o som que mais aparece? Chiado, chuva, cheiro, chuva, enxurrada, riacho, terra rachada. O que vocês me dizem? É o som do X. Isso mesmo. Som de X, que ora é representado pelo próprio X, como na palavra enxurrada, e ora é representado pelo dígrafo CH, tá bom? Então, letra A, resposta. Som de X representado pelo próprio X e pelo CH. Ressaltando a vocês que essas palavras, chiado e enxurrada, possuem o mesmo som. No entanto, são escritas com letras diferentes. Riacho com CH e enxurrada com X. Repetindo a letra A. Som de X representado por X e CH. B. Esse som lembra que ruídos presentes na natureza? Esse chiado representa o que, pessoal? Na natureza? O ruído da chuva, certo? O ruído da chuva. Então, percebam que essa repetição do som do X tenta representar o barulho da chuva, o chiado da chuva, tá bom? O ruído da chuva e também da enxurrada em meio ao vento. Observe que é exatamente isso que tem aqui na imagem ao lado. O barulho, né, o ruído da chuva e da enxurrada junto ao vento. Ok? Questão número 7. Marque com X a afirmação correta em relação ao texto. O poema é um texto escrito em prosa, organizado em parágrafos e apresenta informações sobre as tempestades. Concordam? Segundo, o poema é um texto escrito em versos, que são organizados em estrofes e apresenta as sensações de alguém diante de uma tempestade. E aí, qual é o quadrinho que iremos marcar? O primeiro ou o segundo quadrinho? O poema, ele é feito em prosa ou em versos?
Como a própria definição já diz, o texto que é feito em prosa é em parágrafos. E você pode observar muito bem que este texto aí não foi feito em parágrafos, porque é um poema. E como é um poema, ele deve ser feito em versos, certo? Então é o segundo quadrinho. Quem não marcou, marque agora. O poema é um texto escrito em versos que são organizados em estrofes e apresentam as sensações de alguém diante de uma tempestade. 8. Explique em outras palavras os versos a seguir. Depois, um azul aqui, outro ali, em sinal de paz. Silencia a sonora orquestra da natureza. Bem, você vai agora tentar explicar com as suas palavras o que você entendeu por essas duas últimas estrofes. Depois, um azul aqui, outro ali, em sinal de paz. Silencia a sonora orquestra da natureza. O que é que vocês acham? O que é que vocês compreenderam? Inclusive, tem até um ditado popular que se encaixaria perfeitamente nessas duas estrofes. Será que vocês vão lembrar qual é o ditado popular? O que é que vocês acham que é? Formulem aí agora a resposta de vocês. Atenção, vamos lá. Formularam a resposta de vocês? Conseguiram? Bem, pessoal, ó, atenção. Depois um azul aqui, outro ali, em sinal de paz. Silencia a sonora orquestra da natureza. Se vocês observarem bem, vocês irão notar que depois que a tempestade passou, né, o céu voltou a ficar azul e tudo ficou quieto, calmo, tranquilo. E quando eu falei do ditado popular, é aquele que diz que depois da tempestade vem a bonança, né? Depois dos problemas, das dificuldades, vem algo bom para a sua vida, algo positivo que vai lhe servir de aprendizado. E aí, trazendo para o poema, significa dizer que essas duas estrofes mostram que depois de uma forte chuva, depois de uma tempestade, o céu voltou a ficar azul e a natureza ficou calma e tranquila, né? Como deve ser, certo? Então, formulem aí a resposta de vocês. É uma resposta pessoal, mas para quem não fez, pode estar adaptando esta que eu estou falando agora, que é uma sugestão. Sugestão de resposta. Depois da tempestade, a natureza volta a ficar tranquila, silenciosa, e o céu volta a ficar azul. Tá bom? Bem, pessoal, finalizamos a nossa atividade de hoje por aqui. Não é necessário enviar as fotos, tá certo? Dessas questões. Qualquer dúvida, é só me procurar, estou disponível para ajudar no que for preciso. Não consigo responder tudo? Assista mais uma vez, responda o que for necessário, tá certo? O que ficou faltando para você. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Lembrando que na nossa próxima aula já faremos uma revisão. Revisão de quê? Iremos revisar a sílaba tônica, iremos revisar os artigos, para muito em breve nós marcarmos uma atividade avaliativa. Mas para isso eu irei estar avisando para vocês, tanto no grupo quanto também na plataforma. Então, atenção, aguardem as próximas informações, tá bom? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.